Sejam todos muito bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas, Casa do Caminho, aqui na cidade de Biel-Bienne, na Suíça. Hoje daremos continuidade ao estudo do livro que é o Espiritismo, capítulo 3, Solução de alguns problemas pela doutrina espírita, com o não tão famoso Beto Gomes. É com carinho, muito carinho e gratidão que te recebemos. Seja muito bem-vindo, viu, Beto? Então, é conosco. Olá, obrigado a todos. Não está podendo compartilhar a tela ainda. Com imensa alegria que estamos aqui, podendo estudar, pensar, refletir a respeito do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então, no último estudo, que agora está mostrando na tela, parou-se aqui no estado do espírito no momento da morte. Pode ser assim resumido. Geralmente a gente faz um resumo do estudo anterior, mas hoje não vai ser necessário porque o resumo é o estudo. Então o Kardec já vai fazer um resumo aqui que vai ser melhor do que a gente tentar resumir. Então a gente já vai direto ao ponto. O estado do espírito no momento da morte pode ser assim resumido. Quanto mais lento é o desprendimento do perispírito, mais o espírito sofre. A rapidez do desprendimento é proporcional ao grau de adiantamento moral do espírito. Para o espírito, desapegado da matéria, de consciência pura, a morte é um sono de alguns instantes, isento de todo sofrimento e cujo despertar é de plena tranquilidade. Que, inclusive, foi lido esse parágrafo, né, no último estudo, mas a gente voltou porque dava para poder pegar esse gancho para quem não conseguiu participar do estudo anterior. Então, o que ele vem falando que a gente, quando vai desencarnar, nesse momento, ou que ele chama assim, né, nesse transe, nesse passamento, nessa passagem do mundo físico para o mundo espiritual, o que vai fazer com que isso seja mais leve ou menos leve é a capacidade que o espírito tem de desprender do que é material, dos bens materiais, das coisas materiais que tem no mundo. Quanto mais desprendido, mais facilmente isso acontece. E aí ele vem falando que o perispírito, por ser o agente de ligação entre o mundo físico e o mundo espiritual, ali, o intermediário de tudo isso, o perispírito precisa se desprender do corpo físico. E esse desprendimento se dará com mais facilidade caso a pessoa, o ser, seja mais desprovido, menos ligado à matéria. E assim, é, tranquilamente, ele pode conseguir se desprender. E aí, o que que acontece? O perispírito, ele é um corpo semimaterial. O corpo físico, ele é totalmente material. O espírito é totalmente espiritual. Por mais óbvio que isso que eu estou falando parecer, é importante lembrar para perceber que um intermedia os dois, porque ele tem ali, dentre as coisas mais sutis, próximas do espírito, as mais densas, próximas do corpo físico. Então, ele é feito de uma, eu vou pôr entre aspas, matéria diferente que a gente conhece. Por isso que o Kardec chama de semimaterial, porque é um conjunto de substâncias que para nós ainda é desconhecida, mas ela é diferente da material. No entanto, no mundo físico, ela nos dá, nós aqui encarnados, a impressão de ser material. Quando a gente enxerga e vê, a gente vê aquela forma, a gente pensa, nossa, é um espírito. Então a gente pensa que é matéria. Ela é um tipo de matéria, mas é diferente daquelas que a gente conhece aqui. Se a gente fosse pegar a tabela periódica, para ficar mais fácil o entendimento, provavelmente, e aqui a gente vai chutar, seja feito de coisas que não tem na tabela periódica. Se é que existe algum tipo de tabela periódica perispiritual. A questão é semimaterial, porque é feito de algum tipo de matéria, mas é diferente da matéria que a gente conhece.
Isso é muito importante se lembrar para a gente entender por que que ele é um corpo de veículo de manifestação no mundo espiritual. Por isso que ele está sendo tão citado aqui nesse momento. Beto, então, quando aqui nós estamos conversando, nos referindo sobre o perispírito, quando se diz, eu estou vendo um espírito, nós não estamos vendo o espírito, estamos vendo o perispírito. Isso. Isso é interessante também deixarmos, porque quantas vezes, até na minha infância, até bem pouco tempo, eu falo, olha, eu estou ali visualizando, não, eu escutei, eu estou vendo um espírito. Mas se o espírito não tem forma, o que se vê é a vontade do espírito, que é o perispírito. É interessante a gente pensar nisso, né? A gente vai continuar falando espírito, a gente vai ter dificuldade de mudar a linguagem, mas saber disso é importante, né? É importante. Mas aí, com a permissão, Beto, eu quando falo que estou vendo a Zélia, eu não estou vendo a Zélia, eu estou vendo o corpo físico da Zélia, o personagem da Zélia, eu não estou É vendo. verdade. Então, é mais ou menos a mesma coisa. É um dilema que a gente Excelente. vai poder resolver ainda, né? Excelente. É isso mesmo, exatamente isso que acontece. Para que se trabalhe pela própria depuração, reprimindo as más tendências e superando as paixões, é preciso ver as vantagens de tal ação no futuro, para identificar-se com a vida futura, dirigindo-lhe as aspirações e preferindo-a à vida terrestre. É preciso não apenas nela crer, mas compreendê-la. Kardec traz uma ideia que aparece muito na codificação espírita, que quando a gente entende, compreende, né, não apenas só crê na vida futura, isso facilitaria o nosso desprendimento. Quando a gente para pensar, parece que, no fundo, isso não seria muito importante. Se a pessoa é uma boa pessoa aqui na Terra, isso já bastaria. Mas faz muito sentido quando eu penso que toda a minha riqueza está aqui, o que que eu vou esperar do lado de lá? Então faz muito sentido quando a gente pensa nesse porvir de forma a aspirar, a ter esperança. Inclusive, isso faz a gente imaginar por que que os cristãos primitivos iam para os circos morrer com tanta paz, cantando com alegria, porque isso nos escapa, né? Fala, nossa, como é que eles tinham coragem? Então, eles tinham um desprendimento total ao corpo e tudo que eles tinham. E sabia que o que esperava eles era muito melhor. Então, a gente já entende por que que eles iam. Que é uma pergunta que a gente faz muito, né? Como que pode eles chegar lá, uma Joana de Cusa, junto com o filho, vai pegar fogo os dois e ela não salvar nem o filho, né? Como pode isso? Se não for essa crença de que no futuro há um estado de consciência muito melhor do que aquele que está sendo vivenciado, realmente a gente não consegue encontrar uma outra explicação melhor. Pegando esse link teu, eu acho muito interessante que justamente estavam sendo sacrificados e muitos deles não sentiram nada. Nem a fera está, como se chama? Agatilhando, bocanhando. Como é que se diz? Eu não sei. É isso, mordendo, bocanhando. E não sente. Outros também que foram apedrejados não sentiam nada. Em alguns livros interessantes, psicografados, é interessante que filtraram, mas tudo bem. Eles já não, estavam ali. Assim, já estou vendo aquelas próprias pessoas que estão vindo me buscar. Inicialmente, como não sei qual foi a Joana? Não sei, não me recordo. Estava sentindo no início as dores físicas, mas depois, gradualmente, se sente um torpor. E ainda se encontrava encarnado. Interessante, né? Conforme a média de cada um, o espírito era retirado antes de sentir o fogo. Sim. Segundo eu li, né? Bom, na verdade, se a gente for pegar o estudo que a Terezinha fez, ela o Kardec fala exatamente isso. Aqueles que estão desprendidos, às vezes o perispírito é desprendido antes
da morte do corpo físico. Então, está plenamente corroborado naquilo que o Kardec trouxe para nós no estudo anterior. Para identificar-se com a vida futura, dirigindo-lhe as aspirações e preferindo a vida terrestre, é preciso não apenas nela crer, mas compreendê-la. É preciso concebê-la de forma satisfatória para a razão em completo acordo com a lógica, com o bom senso e com a ideia que se tem da grandeza, da bondade e da justiça de Deus. E essa parte, talvez filosoficamente falando, seja a que a gente mais tem trabalho interno de modificar reminiscências e crenças anteriores. Porque a gente ainda vê Deus como o que castiga, aquele que vigia os nossos atos e que a gente precisa fazer coisas gloriosas para que ele nos ame, para que ele seja justo, para que ele seja bom, etc., né? Numa questão de troca. E aqui está, quando essa fala que o Kardec traz, né, demonstra que, na verdade, é o contrário, né? A gente só precisa compreender isso, que já é assim, para a gente ter esse desprendimento. Então, é totalmente o contrário do que a gente vem, geralmente, divulgando e escutando na maioria das religiões. Por isso, talvez, a nossa grande dificuldade de desprender das coisas materiais, né? De todas as doutrinas filosóficas, o Espiritismo é aquela que exerce sob esse aspecto a mais poderosa influência por conta da fé inabalável que proporciona. O espírita sério, não se limita a crer. Ele crê porque compreende. E compreende porque se dialoga com sua razão. A vida futura é uma realidade que transcorre continuamente sob sua vista. Ele a vê e a toca, por assim dizer, em cada uma de suas fases, não podendo a dúvida encontrar guarida em sua alma. A vida corporal para ele desaparece, de tão limitada diante da vida espiritual, que é a verdadeira vida. Daí a pouca relevância que dá aos incidentes do caminho, assim como a sua resignação diante das vicissitudes, cuja causa e utilidade ele compreende. Sua alma se eleva pelas relações diretas que mantém com o mundo invisível. Enfraquecem-se os laços fluídicos que o ligam à matéria, ocorrendo assim um desprendimento parcial, antecipado que facilita a passagem desta para a outra vida. A inevitável perturbação da transição é de curta duração, porquanto, tão logo seja transposto o limiar, o espírito se reconhece, nada lhe é estranho, dando-se conta de sua situação. Aqui está respondendo o que nós estávamos falando, sobre esses exemplos que havíamos dado. Enfraquece-se os laços fluidos que o ligam à matéria, correndo assim um desprendimento parcial. Ainda não foi retirado. Tanto que os exemplos que nós temos dentro, alguns exemplos na psicografia espírita, de alguns livros, nós vimos também, por exemplo, quem foi, meu Deus? Estevão. Vocês se lembram? Paulo Estevão. Ele estava sendo apedrejado, ele, naquela mesma hora que ele estava ali, ele recebeu, sentiu, mas depois ele foi retornando, foi vendo algumas cenas. E foi vendo as cenas da sua infância, preocupado com a sua irmã, aí até que viu a sua própria irmã ali. Quando isso, aí estava sendo ali, recebeu esse torpor, justamente ao tempo que ele necessitava para reencontrar ou supostamente conversar e se despedir da irmã. Então, não foi retirado. Está ali, enfraquece os laços fluídicos. Então, é muito interessante deixarmos isso bem claro. E eu me segurando aqui, porque falou de Paulo e Estevão, nossa, se eu começar... Então, também tem esse aspecto, né? Porque aí
não é só quando a pessoa está doente, no caso aí do Estevão, que estava sendo, né, apedrejado e tudo mais, que os laços já vão se desligando. Às vezes a pessoa na sua vida cotidiana, pelo que se depreende aí desse texto, na sua vida cotidiana, normal, se ela já vai fazendo esse trabalho com ela mesma, né, de desprendimento, de não dar tanta importância, né, para as coisas materiais, não dar tanto valor, ela vai levando uma vida assim um pouco mais espiritualizada, né? Esse desprendimento também vai acontecendo, né? Ou os laços vão ficando, vamos dizer assim, por falta de outro vocábulo melhor, né? Os laços vão ficando mais frouxos, não tão apertados, não é? Então, para essa pessoa que consegue levar uma vida assim dessa forma, quando ela chegar mesmo na época do seu desencarne, vai ser mais fácil, porque ela já levou uma vida, né? Ela já levou uma vida não dando tanto valor para as coisas da matéria, né? Dando o valor relativo que as coisas têm, né? Elas têm o seu valor relativo para as nossas vidas. Então, eu acho que é toda uma forma de viver, não é? De pensar, porque o pensamento também, né? O pensamento também prende muito o espírito à matéria, né? Sentimento, tudo isso, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar com a gente mesmo em todos os sentidos. Pensamentos, sentimentos, atitudes, né? E tudo mais. Mas é um trabalho muito importante esse, né? Que nós fazemos conosco mesmo. Sim. E é interessante estarmos debatendo sobre isso, conversando, porque vamos dar continuidade justamente ao estudo com Paulo, que é sobre os perispíritos. Então, são questionamentos, são dúvidas que nós vamos aqui estudando, vamos tirando gradualmente e aprendendo também, né, a ouvir outras formas de pensar e trazer. E por isso que eu tenho tantas dúvidas sobre essa parte do perispírito, que aonde tiver um Beto, Terezinha, assim, eu fico escuto para poder realmente compreender sobre o tema, entendeu? E tirar de uma forma mais fácil as minhas dúvidas. Obrigada aí, Beto. Senhor Adilson, o senhor quer comentar? Tirou o... Não, eu só queria falar que os laços ficam tênues, né? Fino, nesse desprendimento. Isso. Não é isso, Tereza? Terezinha? É isso mesmo, né, seu Dilson? É assim que eu entendo também, seu Dilson. Não ficam os laços tão apertados, o nó muito apertado, né? Fica mais folgadinho, vamos dizer assim, né? Quanto mais evoluído, menos sofre, né? No desencarne. André Luiz fala que morrer é fácil, o problema é desencarnar. Aliás, a morte não existe, né? Não. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. A minha avó desencarnou, eu tinha 9 anos, minha avó paterna. E assim, como ela mora em outra região, eu ia para lá todas as férias. Mas eu lembro do meu avô contando para minha mãe na época, que a minha mãe me contou depois, que meu avô, naquele tempo, o pessoal mais velho não falava não era assunto de criança, né? Mas a minha mãe, por ser mãe solteira, tinha liberdade de contar essas coisas para mim. E aí ela me contou que o meu avô falou que já ali na última semana, ela falou assim, é como se eu estivesse indo e tal, lá de ser bobo, você é saudável. Minha avó nunca internou, nunca teve nada, inclusive o meu avô era mais doente do que ela, né? E aí numa noite ela deitou, dormiu, acordou de manhã, fez o que tinha que fazer, o café da manhã para meu avô saiu para trabalhar, ela sentou na cadeira e desencarnou, expirou, como se diz, né? E pronto, mas ela já vinha comentando. É isso, um desprendimento Já leve, estava indo, né? gradativo, Já estava. já estava indo. Já tava indo. Meu avô ficou muito triste, mas ele contando dá para a gente entender o que aconteceu, né? À época. Seguramente o espiritismo não é Beto, o seu Dilson inofensivo. levantou a mãozinha. Sim, Ratificando o que eu falei sobre a morte, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6º, item 5. Porquanto, abre aspas e fecha, porquanto a morte não existe. André Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria. Eu perdi meu marido. Você perdeu nada. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né?
Antônio Laurenti de Lavoisier. O senhor poderia falar mais devagar, porque eu não entendi. Qual Evangelho segundo o Espiritismo? Qual o capítulo, por favor? Capítulo 6, item 5. Obrigada. Viu aí? Então a gente fala morreu. Na verdade, desencarnou, né? Faleceu. Porque eu acho o termo muito pesado, forte, porque todo mundo usa morreu. Fica pesado, né? O italiano fala pesante. Então, eu acho que desencarna. Tem espírito falando morte, morte, palestrante. Poxa, desencarnou. É igual muitos espíritos falando amém. Se é um negócio que doeu demais em mim, foi uma vez, eu estava no centro espírita, e uma palestrante que eu gosto muito, hoje em dia, ela é presidente de Casa Espírita inteira, a gente estava em outra casa, e aí ela começou a palestra dela falando assim, a única certeza que nós temos na vida é a morte, né, meus amigos? E um monte de espírita benemérito na cidade, é mesmo, é verdade. Podia falar assim, né, Bebeto? A única certeza que nós temos na vida é que um dia nós vamos fazer uma viagem. Podia ter usado qualquer termo, né? Uma grande viagem, né? Seria mais suave, né? Ou então, falecimento, desencarno, seria melhor. Desculpa aí, seu Dilson, o senhor falou capítulo 6, Cristo Consolador, item 5, Advento do Espírito da Verdade, é isso? Evangelho segundo o Espiritismo. Javolo. Sim. Hein? Sim, eu abri o Evangelho, está aberto. A pergunta é, capítulo 6, o Cristo Consolador, item 5, Advento do Espírito da Verdade. Foi o que eu vi no Evangelho, né? Está exigindo muito da memória dele. Não, eu quero ver onde foi tirado o que ele falou para poder também ficar, né? Aqui claro. Como link. Não, eu não estou encontrando. Merci, eu não encontrei. Mas assim, como não é novidade, eu adoro fazer os links lá do passado. Jesus, na verdade, falou isso. Ele vira e fala assim, quando a pessoa fala assim, eu preciso enterrar os meus pais. Aí ele fala assim, Deus não é um Deus dos mortos. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Mas os três não tinham sido enterrados já há muitos anos atrás? O que ele está revelando nessa fala? Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Os três morreram e tem a cova delas, a tumba lá na região deles lá. O que ele está acabando de falar de forma que as pessoas demoraram a interpretar é falar, eles não estão mortos. Abraão, Isaac e Jacó não estão mortos. Não estão mortos. Então, Jesus já tinha dito isso. Para a gente ver que, na verdade, não é novidade, a gente só não tinha entendido. Graças a Deus, veio o Espiritismo para explicar. Seguramente, o Espiritismo não é indispensável para ter o resultado. Uma das coisas que eu acho maravilhosa no Kardec é a lucidez, né, dele colocar que o Espiritismo não é essa coisa assim como algumas pessoas pintam. Ele coloca como um ótimo instrumento, uma grande ferramenta. Mas precisa tomar cuidado como se coloca isso, que algumas pessoas colocam quase revogando o que o próprio Kardec fala, né? Lá no capítulo 15, fora da caridade na salvação, ele fala, se fosse fora do Espiritismo na salvação, estaríamos incorrendo o mesmo erro do fora da igreja na salvação. Então ele coloca aqui isso de novo. Ele fala, olha, não é indispensável. Tampouco tem a pretensão de ser o único a garantir a salvação da alma, mas a facilita. Nossa, para mim assim é de uma leveza essa fala do Kardec, pelos conhecimentos que ele proporciona, pelos sentimentos que inspira e pela disposição em que coloca o espírito, fazendo-o compreender a necessidade de aperfeiçoamento. Fantástico, né, Beto? Só comentar uma coisinha sobre isso. Tem dois amigos meus que são espíritas de berço, que estudam desde novo, são jovens, 21 e 24 anos, 22 e 28 anos, 26, 22 e 23 anos, que estão muito mais... Hoje, eles auxiliam no movimento espírita, ajuda aqui e acolá, mas estão muito mais hoje internamente agnósticos do que espíritas. Por quê? Porque dentro das casas espíritas vinham assim,
o espírito está próximo de você fazendo isso, falando daquilo, aquelas coisas que, quando a gente ouve, a gente percebe que é muito mais vontade do médium do que do espírito, porque está recheado de falas materiais. O espírito quer que você pegue tal emprego, o espírito falou que você passou Ai, para. não. Ah, aí liga tanta coisa material e a pessoa não vai perceber nisso, que ela vai começando a duvidar, 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 até chegar o momento dela É, questionar a doutrina. Esse é o perigo. é Que é mesmo. exatamente o que o Moisés proibiu lá no Deuteronômio 18, né? De não consultar os mortos para proveito próprio. Olha que doideira. E hoje a gente vê para tudo quanto é lugar médiums fazendo isso e afastando as pessoas das casas espíritas, trazendo só ligações materiais. Ah, eu vi tal coisa. Eu vou dar um exemplo, porque como foi engraçado e foi próximo, E eu não estou entendendo. Como vocês estão aí, fica mais fácil para vocês. Eu não estou entendendo. É assim. eu vou dar um exemplo prático. A minha sogra tem uma mediunidade, eu vou dar um exemplo que aconteceu e eu estou autorizado a falar. Ela tem uma mediunidade excelente, gigantesca, com uma facilidade mediúnica muito grande. Mas a gente viajou para São Paulo esses tempos e a gente está andando lá na Avenida Paulista. Ela tropeçou num lugar, ia caindo, a minha esposa percebeu, num reflexo, a minha esposa pegou no braço dela e puxou. Ela virou e falou assim: Nossa, eu ia quebrar o rosto todinho. Ainda bem que eles me seguraram. Aí a minha esposa falou assim: Eles não, foi eu. Não, eu quis dizer, Verdade. entende? Acostumou Uhum. tanto a atribuir tudo ao espírito, É, uhum. os espíritos que ajudou ela. E não foi, minha esposa que segurou o braço dela. E a gente foi conversar com ela. Ó, precisa tomar cuidado. Às vezes você começa a espiritualizar tudo, e aí as pessoas vão começar a duvidar. A gente conversou muito com ela. E esse é um exemplo que eu tenho assim próximo e bem recente de trazer essa ideia, quando a gente materializa as coisas. O que é material nos cabe, e a gente não pode perder isso de vista. E o que é espiritual, a espiritualidade vem, fala e organiza. A gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala, falando que foi a espiritualidade que falou, que revelou. Isso tem sido uma constante difícil. É uma constante, infelizmente. Uhum. Igual, então, acho que eu entendi, porque teve um caso aqui, que o instrumento mediúnico sempre utilizava o espírito fulano de tal, agora entendi, está falando isso, o espírito, ele gosta disso. Olha, eu estou aqui, mas eu estou ouvindo o espírito falando isso. Aí eu falei assim, poxa, peraí, quem é dono da vida de quem aí? Porque não tem, É. ela não tem Uhum. autonomia. Não tem autonomia da própria vida, porque quando você chama para uma pessoa, dá um tema, por exemplo, de um estudo, aí vai falar assim, olha, eu vou perguntar primeiro o espírito, o professor, entendeu? Então, É, eu falei, mas é é, muito comum, viu, Zélia? É muito comum. Tem centro que, até para pintar o centro, pergunta para o espírito que cor que tem que pintar, né? É demais, né? Uma vez nós estávamos numa reunião mediúnica, uma reunião de estudo, e o grupo tinha decidido, nós conversamos em grupo, nós tínhamos terminado um livro, acho que era Gênesis, e a gente queria começar outro. E o grupo decidiu voltarmos a estudar o Livro dos Espíritos, que já tínhamos estudado uns anos antes, mas queríamos voltar. Tudo bem. Estávamos lá estudando tal, e depois no final tinha uma parte mediúnica, né? Alguma mensagem, alguma coisa. E um médium, ele deu uma comunicação, o espírito falando que a gente tinha que estudar Evangelho, né? Aí eu pedi desculpas para o espírito, mas falei, olha, o Evangelho vai ficar para mais tarde, porque agora o grupo requer estudar o Livro dos Espíritos, né? Mais tarde, se for o caso, nós vamos estudar o Evangelho, entende? Então, a gente não pode, às vezes é até do médium isso, às vezes é do próprio médium, que ele acha que tem, aí ele não é por má fé, às vezes até de boa fé, ele acha que está sendo influenciado por espírito, e às vezes é a ideia dele mesmo, né? Então, a gente precisa ter essa segurança, né, gente? A gente precisa ter segurança que o estudo de Kardec dá para a gente, né?
Outra coisa que eu queria falar desse trecho, que foi esse aí, seguramente o espiritismo não é indispensável, né? Nem tem a pretensão de ser o único a garantir a salvação da alma. Tem espírita que fala, só o espiritismo que vai, através... Gente, quem nunca vai conhecer o espiritismo? Está perdido? Quem não é cristão, não segue o Jesus, tem outras tradições religiosas, esses não vão evoluir, não vão, né? Então a gente precisa tomar cuidado. A gente está agindo quando a gente fala isso, a gente, né? Espíritas que falam isso, é igual essas religiões. Olha, só está salvo quem é dessa religião. Quem não é espírita está perdido. Então precisa tomar cuidado com isso. Bom, Edilson, você queria falar alguma coisa? Eu acho que a mão estava levantada desde aquela hora. Não, não. Não, é que só complementando, o Beto falou dos amigos dele, né? E o Kardec, em vários trechos dos livros dele, no que é o Espiritismo, ele mesmo comenta para tomar cuidado com as manifestações, né? Que o que vem de apenas um espírito não passa no crivo da razão. Então a gente tem que começar a trabalhar, que nem o Paulo Henrique de Figueiredo fala. Vamos passar a ver a universalidade do ensino, né? Isso é interessante porque, voltando a como nós estamos conversando casos, quando o médium fica, eu acho, só à mercê dos protetores espirituais, do que tem que ser, do que tem que se fazer, o que deixar de fazer na sua própria vida, é de se pensar o que está ocorrendo com esse instrumento, para se deixar levar assim, como eu sempre trago a marionete. Pelo fato desses espíritos estão dizendo que são seus protetores espirituais, até onde são realmente? Como eles sabem? É isso? Verdade. Precisa sempre ter esse cuidado. Além disso, o Espiritismo dá a cada um os meios de facilitar o desprendimento de outros espíritos, no momento em que eles deixam seu invólucro terrestre, e de abreviar a duração da perturbação através da prece e da evocação. Através da prece sincera, que é uma magnetização espiritual, provoca-se uma dissolução mais célere do fluido perispiritual. Através da evocação conduzida com sabedoria e prudência, juntamente com palavras de benevolência e de encorajamento, tira-se o espírito do torpor em que se encontra, ajudando-o a reconhecer-se mais rapidamente. Olha o que o Kardec fala logo depois de tipo assim, olha, não é indispensável, não tem pretensão. No entanto, o Espiritismo é aquele que propõe para quem está encarnado auxiliar quem está desencarnado em dificuldade. Isso realmente a gente precisa falar que para a época era uma grande novidade e que a gente ainda faz, e para a gente é uma alegria poder auxiliar, perceber esses auxílios e saber que, tipo, só disso acontecer, a gente já está auxiliando não só o outro, como a gente está aprendendo com esse auxílio de, nossa, eu preciso tomar tal cuidado para não ficar igual, né? Então a gente percebe que tem a teoria e a prática no momento que a gente faz isso e percebe a melhora. Aí tem uma nota. Na magnetização espiritual, a prece chega ao espírito que sofre como um estímulo para que, soerguido em sua vontade, ele possa reequilibrar-se, conquistando os benefícios da lucidez espiritual e do bem-estar no desprendimento. Nota do editor. Então é aquela questão da gente fazer a prece, a oração, pensando nos desencarnados. No final do Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive, tem bastante. É um capítulo que a gente costuma pular bastante, né? O último capítulo, 28. E se ele sofre, estimula-se-lhe o arrependimento, única maneira de abreviar os sofrimentos. Nota 167, é bem grandinha. Os exemplos que citaremos a partir dos próximos capítulos, que era o que eu estava comentando anteriormente,
que citaremos mostram os espíritos nas diferentes fases de felicidade e de infelicidade da vida espiritual. Não fomos procurá-los nas personagens mais ou menos ilustres da antiguidade, cuja situação pode ter mudado consideravelmente desde a existência pela qual os conhecemos, e que não ofereceriam, ademais, provas adequadas de sua autenticidade. Kardec, ele era demais, né? Ou seja, a gente não vai lá pegar depoimentos de pessoas que desencarnaram 100, 500, 1000 anos atrás, sendo que pode ter mudado a situação, podem estar em outras condições, com outros olhares, etc, etc. E aí teria uma grande dificuldade de provar, de trazer autenticidade aos textos. Tomamos esses exemplos das circunstâncias mais ordinárias, mais comuns, da vida contemporânea, porque são aquelas com que cada um pode melhor se identificar e de onde, por comparação, podem se tirar as instruções mais proveitosas. Quanto mais a existência terrestre dos espíritos se aproxima da nossa, pela posição social, pelas relações ou pelos laços de parentesco, mais nos interessamos por eles e mais fácil torna-se a confirmação de sua identidade. As situações comuns são as mais numerosas e, por isso, cada um pode tomá-las mais facilmente como exemplo. As situações excepcionais nos comovem menos, porque saem da esfera dos nossos hábitos. Qualquer pessoa que foi em uma sessão mediúnica de cartas de parentes, chamada cartas consoladoras, etc., de qualquer médium, vai perceber isso acontecendo muito, detalhes que só os parentes o sabem, apelidos, e o pior, ou melhor, aqueles que desacreditam mesmo, aqueles que foram lá para provar, eu vejo muito acontecendo com o homem. O homem, assim, aquele que desacredita muito, vai lá para provar para a esposa que aquilo é uma bobagem, sai de lá chorando. Por quê? Porque é uma coisa que só ele sabia, com o filho, o irmão, sei lá, com algum parente próximo. Então, acontece bastante. E, obviamente, algumas pessoas adversárias do espiritismo falam assim, mas às vezes as pessoas estão ali já com o emocional abalado, e aí facilita elas quererem, né, acreditar. Mas existem detalhes que eu vou falar para vocês. É fora do normal de um ser saber que se não fosse o parente. Detalhes assim. Inclusive, na Revista Espírita tem vários exemplos que o próprio Kardec traz ali. Exemplos que seriam... Inclusive, a próxima mensagem do senhor Sansão tem uns 2 ou 3 detalhes que não dava para saber pelo médio, segundo aqui o relato do próprio Kardec, né? Posição social. As situações comuns são mais numerosas. Lemos. Não foram... Com licença, por favor, obrigado. Não foram tais casos, portanto, os que procuramos. E se há entre os exemplos escolhidos algumas individualidades de renome, a maior parte é completamente desconhecida. Nome de repercussão nada teriam a acrescentar à instrução, podendo ainda ferir suscetibilidades. Quando a gente vê, eu ia tentar pular, mas vou usar a piadinha da minha sogra. Eles não deixaram. Vou tentar pular, mas não deu certo. A gente percebe muito, pelo menos ainda no movimento espírita brasileiro, um artista desencarna, rapidamente aparece psicografias daquele artista. E se é um artista de um cantor, de um tipo de música, que aquelas pessoas que receberam ali desagradam, aí fala que ele está num péssimo lugar. Se é um tipo de música que as pessoas agradam e acham que a pessoa é bacana, aí está num ótimo lugar. É perceptível a diferença. E aí você fica, cara, por que você divulga isso? Isso só prova para quem não acredita, continuar não acreditando. Porque vem um viés de vontade, né? Tipo assim, eu não gosto daquele tipo de música, eu entendo que aquilo não presta, que aquilo é ruim, foi para um brau. Ou para um lugar ruim, para as trevas. Aquela música, aquele cantor era legal, ele era gente boa, ajudava um monte de gente. Nossa, ele está no nosso lar, não sei na onde, no céu,
num lugar lindo e maravilhoso. Isso é perigoso. Ou seja, acaba voltando ao que a gente está falando, porque isso é trazer ligações materiais, ou seja, ao que se via de material da pessoa, ignorando aquilo que ela realmente era como ser, e só dentro ali da intimidade a maioria das pessoas conhecia. Isso depõe contra o espiritismo, né, Beto? Exato. Depõe contra, porque aquelas pessoas que são mais analíticas, né, mais críticas, elas, elas acham tudo uma bobagem, né? E não levam a sério o espiritismo. Eu acho que esses médiums que ficam se expondo aí nas redes sociais, qualquer coisinha, pondo comunicação, né? Eles estão fazendo um trabalho contra o espiritismo. É um desserviço, também acho. Nome de repercussão, não nos dirigimos nem aos curiosos, nem aos sedentos de escândalos, mas àqueles que buscam instruir-se seriamente. Isso me lembra muito o começo da psicografia do Chico Xavier, que durante 4 anos ele psicografou, aí Emmanuel falou assim, agora põe fogo em tudo, que agora a gente vai começar. Ou seja, houve um tempo de maturação, um tempo de entendimento, e mesmo assim muita coisa dele não foi compreendida, ou a gente pode e deve questionar, porque a gente sabe que sempre há impressões ali do medianeiro, vamos chamar assim. Imagina aqueles que, assim, deu na telha, né? Veio uma comunicação, já quero divulgar. Imagina o quanto isso é arriscado. Tais exemplos poderiam ter sido multiplicados ao infinito, mas forçados a limitar seu número, escolhemos aqueles que ensejariam maior esclarecimento sobre a situação no mundo espiritual, seja pela posição do espírito, seja pelas explicações que este teria condições de dar. A maior parte é inédita, tendo sido publicado apenas alguns exemplos na Revista Espírita, sendo que destes suprimimos os detalhes desnecessários, preservando apenas os elementos essenciais para o fim a que nos propusemos aqui. A eles, acrescentando instruções complementares que possam ter surgido depois. Nota do autor. E toda vez que tem nota, eu gosto de mostrar o que é da edição, né? A editora da nota, essa nota é do Kardec. Então, Kardec. realmente, ela é importante para nós, quando ele traz. Voltando lá no 167, a gente vai perceber que ele vai começar na comunicação da Revista Espírita, que está lá no item 145 do o que é o Espiritismo, é a mesma comunicação. E lendo aqui, comparando as duas, o que o Kardec tira é a própria palestra do Kardec no enterro do Sr. Sanson. Aí eu até tinha sugerido a Zélia, ao invés da gente ler todinho lá na Revista Espírita, pegar aqui o que o Kardec já organizou e retirou aquilo que ele acha que não é importante, que são algumas falinhas dele, e deixando a fala do Sr. Sanson e a explicação do Kardec de alguns detalhes que são importantes para a gente entender a comunicação. E nós já havíamos comentado, tanto a Terezinha e eu, nós estávamos aqui falando, que se há tema parecido, alguma coisa na Revista Espírita, que, por exemplo, vamos de acordo com a cronologia, vamos dar prioridade, é claro, ao Céu e Inferno, que é de 1867, gente? Não é isso? 65, né? 65? Não sei, não me Acho que recordo. é Porque eu sei que a 65. Gênesis é 1868. Vou ver aqui. Então, são... a tese dele já foi concluída. Eu estou vendo aqui, vou ver aqui. Então, por favor, Beto. Céu e Inferno, 1865. Janeiro, 1º de agosto de 1865. Ou seja, né, a mensagem foi 1862, então já maturou aquilo ali, e o Já Kardec madurou. entende que é Exatamente. importante colocar num livro, né? Também achamos isso muito interessante. Acho que temos que seguir a cronologia. Aí nessa segunda parte do livro Céu e Inferno tem várias comunicações de vários espíritos, ele faz toda aquela introdução no capítulo que a gente viu anterior, e aqui começa as comunicações, que inclusive no livro ele pede para a gente estar dando uma olhadinha. Senhor Sanson, espíritos felizes. Senhor Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris,
faleceu em 21 de abril de 1862, após um ano de cruéis sofrimentos, prevendo a própria morte. Havia dirigido ao presidente da sociedade uma carta com o seguinte teor. O Sanson mandou uma carta para o presidente da Sociedade Espírita. Caso seja surpreendido pela separação entre minha alma e meu corpo, gostaria de reiterar um pedido que vos fiz há cerca de um ano, que é de evocardes meu espírito o mais rapidamente possível, e tantas vezes quantas julgardes apropriado, a fim de que, membro assaz inútil de nossa sociedade durante minha presença na Terra, possa eu, de além-túmulo, a ela servir de alguma forma, dando-lhe os meios de estudar fase por fase, através das evocações, as diversas particularidades que acompanham o que o vulgo chama de morte, mas que para nós espíritas é apenas uma transformação, conforme os insondáveis desígnios de Deus, mas sempre útil ao objetivo a que ele se propõe. Além desta autorização e pedido para me honrardes como uma espécie de autópsia espiritual, que meu pouco adiantamento como espírito tornará talvez estéril, e que vossa sabedoria naturalmente saberá circunscrever a um número limitado de tentames, atrevo-me a rogar pessoalmente a vós e a todos os meus colegas que tenham a bondade de suplicar ao Todo-Poderoso que permita aos bons espíritos assistirem-me com seus bondosos conselhos, em particular São Luís, nosso presidente espiritual, guiando-me na escolha e na época de uma reencarnação, assunto que desde já me preocupa muito. Receio enganar-me sobre minhas forças espirituais, pedindo a Deus, muito cedo e presunçosamente, um estado corporal no qual não possa justificar a bondade divina, o que, em vez de servir para o meu avanço, prolongaria minha estada na Terra ou em outra parte, caso eu fracasse. Ele ainda é encarnado, deixou uma carta escrita autorizando que isso fosse feito. E olha que interessante, né? Quando a gente para para pensar os mais próximos, por exemplo, o problema que teve com Humberto de Campos, é interessante que, prevendo que poderia dar algum problema com parente, com pessoas, etc., ele já deixou autorizado. E junto com essa autorização, ele faz um pedido muito peculiar, vamos dizer assim. Além de querer que São Luís estivesse ali próximo, porque entendendo que São Luís, né, presidente da Sociedade Espírita ali, e a gente vê em lugares anteriores, que depois que a Sociedade Espírita de Paris se solidificou, né, virou ali um grupo de estudos, São Luís passa a ser ali o presidente, o que geralmente hoje em dia a gente chama, né, o guia, etc. O nome que a gente quiser, mentor, os nomes mais variados. Aí, entendendo isso, ele pede para que, numa próxima reencarnação, eles possam auxiliar nas escolhas das provas que ele vai ter. Eu acho isso muito bonito, porque a gente fica só no livro dos Espíritos, dá a impressão que o Espírito escolhe tudo o que quer e pronto, acabou. Se a gente for em questões isoladas. Mas existem questões que falam assim, mas ele pode pedir auxílio a outros. Então a gente percebe, ele já preocupado com isso, falando, eu vou pedir auxílio. O que para a gente que estuda é muito lógico pedir para aquele que está mais avançado, o que a gente costuma usar a palavra evoluído, do que nós falar assim, olha, me ajuda a fazer a escolha para não escolher bobagem, né? Perder tempo, que eu quero avançar logo. Achei muito bonito disso, demonstrando que ele tinha uma lucidez muito grande de tudo que pudesse acontecer. Tanto de desencarnar, quanto já pensando em reencarnar. É muita lucidez, né? Muita lucidez mesmo, né? Muita... E humildade, né? A forma como ele coloca ele é uma forma muito humilde, né? Muita humildade. E aí a gente entende por que o Kardec escolhe a mensagem como primeira, né? Ele A utilizou primeira de muita mensagem. humildade, né? E tem uma questão aí que o seu Odilson iria gostar, tá aí o seu Odilson?
Ele fala que todo mundo chama de morte, mas para nós espíritas é apenas uma transformação, conforme os insondáveis. Tá aí, seu Deus, olha aí. Apenas uma transformação, né? Mais uma referência para usar, senhor. Quero. Para satisfazermos seu desejo de ser evocado o mais rápido possível, após sua morte, dirigimos-nos à Câmara Mortuária com alguns membros da sociedade, onde, na presença de seu corpo, ocorreu a seguinte conversa, 1 hora antes do sepultamento. Tínhamos nisso um duplo objetivo: cumprir uma última vontade do Sr. Samson e observar, uma vez ainda, a situação da alma em momento tão imediato à morte, mormente em um homem eminentemente inteligente, esclarecido e profundamente cônscio das verdades espíritas. Haveríamos de constatar a influência de tais crenças sobre o estado do espírito, captando suas primeiras impressões. Nossa expectativa não foi em vão, porquanto o Sr. Samson descreveu com perfeita lucidez um instante da transição. Viu-se morrer e renascer, circunstância pouco comum em virtude da elevação do seu espírito. Uma coisa que tem muito interessante é o contraste. Na fala do Sr. Samson, uma humildade, se achando assim pequeno, não contribuiu para a sociedade, etc. E o Kardec falando o que ele percebia do Sr. Samson. De tipo assim, era um homem íntegro, evoluído, etc. E isso eu acho muito interessante, porque me lembra muito um apóstolo muito famoso, que é o João. O apóstolo João, ele escreve no seu próprio evangelho segundo João, de tipo, o discípulo amado. E muitas pessoas interpretam assim, ele era o mais amado de Jesus. E não é isso. Ele era o que mais se sentia amado por Jesus. Tem uma grande diferença. E para mim é uma proposta. Fala, olha, sinta-se amado, porque você já é amado. Lembre-se que você é o discípulo amado. Por isso que ele fala com você. Para mim, essa questão de percepção traz uma beleza diferente à vida. De tipo, o senhor Samson, com toda a humildade, a gente fala, não, realmente ele era grande por ser tão humilde. E Kardec falando assim, é porque vocês não conheceram ele, eu conheci, ele era grande. Isso é muito bonito de ver, né? É mais ou menos como os amigos da gente falam da gente, né? Eu acho muito bonito esse contraste. Ô, Beto, eu não sei se o senhor Dilson está com a mãozinha aqui, eu estava pensando, eu estou vendo agora. O senhor quer perguntar ou deixar alguma coisa? Não, estava desde aquela hora. Não. Porque eu não vi, gente. Desculpa, tá? Estava desde aquela hora. Não, tudo bem. Eu também, toda hora, eu fico na dúvida que ele vai para cima. Câmara Mortuária, 23 de abril de 1862. Evocação. Atendo a vosso chamado para cumprir minha promessa. Caro Sr. Samson, com prazer cumprimos um dever, o de evocá-lo o mais rápido possível após a sua morte, como era o seu desejo. É uma graça especial que Deus concede a meu espírito, permitindo comunicar-me. Agradeço-vos a boa vontade, mas estou tão fraco que tremo. Sofria tanto o Senhor que imagino podermos perguntar como está passando agora. Sente ainda as dores? Que sensações experimenta ao comparar sua situação atual com a de 2 dias atrás? Minha situação é ditosa, porquanto nada mais sinto de minhas antigas dores. Encontro-me restabelecido e sinto-me como novo, como se diz entre nós. A passagem da vida, a gente usa até hoje, tô novo. A passagem da vida terrestre para a vida dos espíritos foi inicialmente incompreensível para mim, porque fica-se algumas vezes vários dias sem lucidez. Antes de morrer, porém, fiz uma prece a Deus, pedindo-lhe que eu pudesse falar àqueles que amo, e Deus atendeu. Percebeu a humildade, a mesma humildade da carta encarnado aqui de novo? Tipo assim, eu sei que é difícil para muitas pessoas, mas eu pedi para Deus e ele me atendeu. Aqui a gente percebe a autenticidade nas duas comunicações, encarnado e desencarnado, continua o mesmo. Ó, não é porque eu sou grande, não é porque eu sou evoluído, não é porque eu sou bom, é porque Deus me atendeu. Isso geralmente são espíritos humildes
tem essa postura. A gente, nós outros orgulhosos, acha que por nós conseguimos grandes coisas, né? Sem Deus. Após quanto tempo recuperou a lucidez das ideias? Após 8 horas. Deus, repito, deu-me prova da sua bondade, julgando-me digno bastante, e eu jamais poderei agradecer-lhe o suficiente. Está bem seguro de não pertencer mais a este mundo? Beto, só um instantinho. Esse 8 horas aqui, 8 horas após a morte dele, porque ele foi enterrado 2 dias depois. Não é isso? Porque, por exemplo, aqui, o Kardec, quando fala, há 2 dias atrás, o senhor está sentindo, no anterior, tá? No parágrafo anterior, o senhor está tendo as mesmas sensações quando encarnado que há 2 dias atrás? Há 2 dias atrás ele estava encarnado ainda, né? Então Como é que esse. como Aí é ele desencarnou há 2 dias atrás, e essas 8 horas é 8 horas de quê? Após o quê? Após 8 horas. Que 8 horas de quê? Acho que De depois eu desencarne. entendi do desencarne, é. Porque Ele desencarnou, depois de 8 horas ele já percebeu a lucidez das ideias. Aquela fase do torpor durou mais ou menos 8 horas para ele, Isso. né? Porque aqui o corpo fica de 42 dias, 42 horas a 72 horas, entendeu? Não é, às vezes até fica no refrigerador, eu não sei como é que se chama. O corpo, uma semana, até vir as pessoas para ser cremado e tudo isso. Então, como ele falou há 2 dias atrás, será que ficou lá no lugar? E ele teve tempo para, depois de 8 horas após o desencarne, se repor e sair dessa transição? Ou foi 8 horas após o chamado? Não foi porque o corpo estava lá. Então foi 8 horas Não, após a sua. 2 dias antes ele estava encarnado ainda. Isso é uma questão. A segunda questão é, depois de que você desencarnou, quanto tempo você ficou? 8 horas depois de desencarnar, eu fiquei lúcido. O período dos 2 dias até essas 8 horas, que foi total desprendimento, não está detalhado. Mas eu acho que o mais importante é, encarnado ele tinha uma sensação, desencarnado 8 horas depois de desencarnado, ele estava lúcido. Foi isso que eu entendi. O Beto, Zélia, lembra que nós estudamos, eu, você, a Terezinha, a respeito da perturbação? Pelo que está falando aí, a perturbação dele, às vezes o Kardec falava que demorava horas, dias, meses e anos. Isso No caso aí. dele, foram algumas horas que ele ficou com a consciência perturbada, assim, não sabia onde estava. Depois já recuperou a lucidez. Então, mas essa evocação está ocorrendo 2 dias depois que ele morreu, né? Isso. Porque ele sentiu ele se sentiu fraco, trêmulo. Não, só um minuto, um minuto. Não deixa claro que são 2 dias depois. Também acho que não. Aqui ele pergunta como você estava se sentindo há 2 dias atrás. Ele estava encarnado. Ele sentia dores, ele tinha corpo físico. Então não fala que tem 2 dias. Não Aí fala a próxima pergunta, aí eles estão no velório dele. Pode ter sido no comecinho do velório, pode ter sido no meio do velório, poderia ser no fim do velório. Não deixa claro para a gente o tempo que durou desses 2 dias até essas 8 horas. Mas a pergunta é: houve um momento de desencarne, o rompimento total. Não se sabe se foi 24 horas depois desses 2 dias, se foi 20, se foi 10. Quando você desencarnou, até você ter lucidez, quanto tempo demorou? 8 horas. Foi isso que eu assim que eu consegui entendo entender. também. Ok. No meio desses 2 dias, ele desencarnou. Se tinha 2 dias, se só tinha um, Não dá para não saber. ficou claro. Não ficou claro se são Não 2 dias. não tem essa informação, né, Beto? Não tem. Não tem. É verdade, Beto, não tem essa informação. Ele fala que a prece que ele fez, Deus atendeu, ele sendo evocado o mais rápido possível após o seu desencarne, mas que, como você e a Terezinha falou, realmente não tem o dia correto, se é um dia, se Não é... tem.
Talvez se olhar as datas lá, porque tem data, talvez a gente descobre. Eu não sei se isso é... tá, vamos lá. Dia 21 de abril, ele estava Faleceu? padecendo de cruéis sofrimentos, prevendo a própria morte. Dia 23 de abril foi a evocação. Então, entre 21 e 23 ele morreu, Ele desencarnado. morreu entre esses 2 dias, né? Exato. Acaba que ainda continuamos na mesma. Continuamos sem saber. Foi aí Verdade. nesse meio tempo. E não vem ao caso também, né? Pergunta 5. Está bem seguro de não pertencer mais a este mundo? Como se certifica disso? Ei, mas Kardec, as perguntas, ele era demais. Aí ele vai fundo, né? Certamente não pertenço mais ao vosso mundo, mas estarei sempre ao vosso lado para vos proteger e sustentar, para pregar a caridade e a abnegação, que foram os meus guias de minha vida. Depois, ensinarei a verdadeira fé, a fé espírita, que deve enaltecer a crença do justo e do bom. Estou forte, muito forte, em uma palavra, transformada. Não reconhecereis mais em mim o velho enfermo que tudo precisava esquecer, evitando todo prazer, toda alegria. Sou espírito, minha pátria é o espaço, meu futuro é Deus, que resplandece na imensidade. Bem queria eu poder falar a meus filhos para ensinar-lhes aquilo em que nunca creram por má vontade. Uma coisa que eu Beto, volta só uma coisa, quero ver só uma coisa no final dessa frase, no comecinho dessa frase, só volta uma. Minha pátria é o espaço. Achei fantástico isso. A Zélia foi a primeira coisa que ela comentou na hora que eu entrei. Porque a Juliana falou num dos estudos aqui, gente, guarde esta frase. Aí eu Minha guardei pátria. e até coloquei no Face, que achei muito bonita. E assim, é maravilhosa essa frase. É muito Maravilhoso. linda. Minha pátria é o espaço. Facilitaria muito das nossas encrencas que a gente tem de nação para nação, né? Se a gente tivesse isso, nossa, facilitaria muito. O Beto, para o pessoal parar de pensar e entender que é um lugar físico, né? Ele está no espaço. Determinado, né? Um local determinado no Nada. espaço. Exato, Deus, exato. Me chamou muita atenção isso, né? Ele acaba de dizer isso, esse olhar assim tão gigantesco para a eternidade, para a divindade. E aí vem uma coisa, um detalhe interessante. Queria poder falar aos meus filhos. Por que eu estou comentando isso? Porque durante algum tempo, algumas pessoas ficam assim, a gente tem que ser desprendido, desapegado, o espírito não tem emoção, não tem nada. Gente, aqui está mostrando que foram seres que foram confiados a ele, existe um sentimento ainda, sim. É claro que existe, porque algumas pessoas vêm com essa ideia de que chegou lá, a gente fica, todo sublime. E o que ele quer para os filhos? Sabendo que se eles acreditarem e entender, não vão passar o que ele entende que é dor, pelo menos no desencarne, etc, etc, etc. Tem uma beleza, mas tem uma demonstração de preocupação, não é a palavra correta. Como eu não tenho uma palavra boa para isso aqui, porque eu não tenho mesmo, porque a gente percebe que é um espírito de escola, então a gente tem dificuldade de pôr em rótulos, a gente percebe que existe um olhar, um carinho, um amor real pelos filhos, sem ser de prender, né? Sem ser de ligação material. O apego, né, Beto? Sem apego. E tem um detalhe importante aí, Beto, porque a gente, Beto, todos, né, claro, porque a gente fica muitas vezes frustrados aqui, né, na nossa vida, que às vezes os filhos não seguem muito bem aquilo que a gente gostaria, puxa, eu falhei, eu não consegui, né? E ele também, olha aí, ele com todo esse cabedal espiritual que ele tem, ele também, olha, eu gostaria de ensinar isso para os meus filhos, né? Se vê que enquanto encarnado ele não conseguiu também, pelo menos é o que dá para entender mais ou menos, né? Não conseguiu influenciar tão bem os filhos dele nesse caminho, né? Senão ele não falaria isso, né? Sim. Então é normal, é natural a gente, né? A gente quer uma coisa, mas não acontece bem do jeito que a gente quer, né?
É natural, é muito natural a gente ver isso, né? Quantos descendentes de Bezerra de Menezes e Euriba Sanufo que não querem nem saber de espiritismo? Quantos? São muitos. Né? Uhum. Pergunta 6. A visão de seu corpo aqui ao lado provoca-lhe que efeito? Meu corpo, pobre e ínfimo de despojo. Tu deves voltar ao pó, enquanto eu guardo a boa recordação de todos aqueles que me estimaram. Vejo esta pobre carne deformada, morada de meu espírito, provação de tantos anos. Obrigado, meu pobre corpo, purificaste meu espírito, e o sofrimento desta 10 vezes bendito garantiu-me posição bem feliz, já que disponho de imediato da possibilidade de vos falar. Ainda agradecer o corpo. Que efeito que causa? Nossa, eu quero agradecer a ele. Bonito, né? Muito, hein? Muito bonito. Pergunta 7. Que espírito, hein? Que espírito. Esse espírito tem valor mesmo. Pergunta 7. Conservou o senhor sua consciência até o último momento? Sim. Meu espírito conservou suas faculdades. Mesmo sem ver, podia, no entanto, pressentir. Toda a minha existência desenrolou-se em minha memória. E meu último pensamento, minha última súplica, foi a de poder vos falar, o que faço agora. Em seguida, pedi a Deus que vos protegesse, para que o sonho de minha vida fosse realizado. Essa questão de tudo desenrolar na memória na hora do desencarne é uma constante, né? É muito comentado isso, né? Muito comum, né? Sabe uma coisa que me incomoda um pouco? Sim, É falar, meu espírito conservou. Eu conservei, né? Não deveria ser assim. Isso é uma coisa que me incomoda. É meu, como se eu estivesse falando de uma outra, de um outro ser, né? Não, sou eu, né? Meu espírito, acho que é o hábito, né? É o hábito de falar meu espírito. eu acho que além do hábito, por mais que ele seja assim simples e tal, ele demonstra em algumas falas, como ali dos meus filhos, algum tipo de apego. E assim, eu não sei se é porque ele acabou de desencarnar ou se realmente não é uma coisa fácil assim da É, gente imaginar, né, de ser totalmente desapegado. Não sei nem se isso existe. acho que é também, Beto, porque a gente, quando está encarnado, a gente fica muito apegado ao corpo, né? Uma coisa, até por instinto de conservação, a gente fica muito apegado ao corpo e a gente se identifica com o corpo, não é? Anos e anos aqui, quantos anos a gente vive aqui, a gente acaba se identificando muito com o corpo, se a gente, como se a gente fosse o corpo. A gente fala, meu espírito, né? Meu espírito. Mas o espírito somos nós, né? Sim, sim. Ela tá atendendo ainda pelo o nome, né, Sr. Sansão, ainda é importante, realmente tem toda essa questão ainda aí. Ô, Pergunta 8. Beto, Sim? Beto, posso te fazer uma pergunta? Neste caso aí, ele está falando meu espírito no sentido da sua individualidade, porque o Sansão era uma personalidade, seria isso? Onde que está a individualidade? Na hora que ele responde, Terezinha, sim, meu espírito conservou suas faculdades. Porque o Sansão, ele era aí uma personalidade. Ao desencarnar, ele já recobrou a sua consciência, por isso que ele falou meu espírito, que é a individualidade. Seria isso? Eu acho que pode ser, mas eu acho também que o que a Terezinha falou faz muito sentido. Fica tanto tempo identificado que ali acaba, ele ainda não conseguiria utilizar uma linguagem diferente do que ele costumou a vida toda, né? Meu espírito, meu corpo, meu perispírito, né? Usando esses pronomes possessivos, com a dificuldade de uma autoidentificação com algo além. Eu acho que realmente é questão de linguagem mesmo. Acostumou. Não, a Terezinha falou, eu entendi e também encaixa perfeitamente, tá certinho. Pode ser também. Como a gente, a gente fica acostumado com esse corpo, ao desencarnar, ainda fala meu espírito, na verdade era ele, né? Era ele, né? E aí, se eu Isso. permite, ele é a condição do próprio diálogo. Eles se comunicavam falando com espíritos encarnados, com
Mas ele, logicamente, tinha consciência dessa coisa do espírito e tal. Mas, e porque a pergunta anterior, de uma certa forma, indiretamente, dá para se pensar que a resposta que se queria se obter, de acordo com o que o Kardec fez, é justamente essa questão. Qual que é, por exemplo, ele vê o corpo dele, poderia ter várias respostas, mas está vendo a coisa como um todo, né? Então, é da condição do próprio diálogo, mas um espírito do nível em que ele se revela pelas respostas às perguntas, pelo que foi dito sobre ele, pela vida dele, tinha absoluta convicção e consciência dessa individualidade, de que ele é o espírito e o Samson é uma personalidade, Uhum. nós somos, como Antônio é a minha personalidade, mas eu não sou Antônio, daqui a pouco você é José, você, e ele ainda vai continuar sendo outros Samson, vamos dizer assim, porque ele não é um espírito ainda livre, né? Prova é de que ele próprio pede apoio para que ele não faça a decisão errada para uma reencarnação futura. Ele não é É. livre ainda, né? É assim que eu... É, tem essa questão também, a questão do diálogo. Uma coisa que eu percebo que os espíritos que a gente chama de evoluído fazem, quando a gente vai perceber isso no Livro dos Espíritos, eles respondem conforme a pergunta. Então, eles usam a linguagem da pergunta, geralmente. O que faz muito sentido para a gente pensar, tipo assim, quando as pessoas aproximavam de Jesus, ele falava, o que quer que eu faça? Né? O que quereis de mim? Faz muito sentido, os seres que já entenderam e compreenderam tudo, tipo assim, deixa eu ver qual tipo de lição que eu vou passar. Porque se eu passar o que eu quiser, talvez não seja o que ele quer, né? Então, ele não vai nem entender. Realmente faz sentido o diálogo e conforme as perguntas vêm, ele já ir respondendo, realmente. E ele está esclarecendo ponto a ponto para poder ficar claro. Sim, Não é nos verdade. esqueçamos que ele também, como ele falou, estou muito preocupado com os filhos. Então, ele pediu, ele queria o sonho, como ele mesmo disse, o sonho dele era trazer essa prova da continuidade da vida. Então, ele está pontuando fase por fase, ou seja, o que ele, como espírito desencarnado, passou nessa transição e o que ele sente neste momento como feliz. Ele se sente dadivoso e reconhece isso. Sim. Pergunta 8. Teve consciência do momento em que seu corpo exalou o último suspiro? O que se passou com o Senhor nesse momento? Que sensação experimentou? Desface a vida. A vista, ou melhor, a visão do espírito, apaga-se. Encontra-se o vazio, o desconhecido. Arrastados, não sei por que encanto, achamo-nos num mundo em que tudo é alegria e grandeza. Eu não mais sentia, não compreendia. Preenchia-me, contudo, inefável felicidade e não mais sentia a constrição da dor. É interessante que a gente vai perceber que ele está tentando trazer palavras para a gente entender, né? Ele vai repetindo para a gente entender. Realmente deve ser muito difícil É colocar em difícil. palavras tudo que está acontecendo, né? Tem o Senhor conhecimento, reticências, é importante a reticências, do que pretendo dizer diante de seu túmulo? Logo que as primeiras palavras da pergunta foram ditas, tem o Senhor conhecimento, o Espírito respondeu, sem que fosse concluída a indagação, e respondeu ainda, sem que tivesse sido questionado, sobre a controvérsia levantada entre os assistentes quanto à conveniência de que fosse lida essa comunicação no cemitério, dado que alguns dos presentes poderiam não compartilhar tais opiniões. Porque ele está falando, tipo, ele respondeu antes de eu acabar de perguntar, leitura de pensamento, e ainda comentando de uma coisa que a gente queria perguntar, do problema que estava tendo e nem chegou a perguntar. Ô, meu amigo, tenho ciência, porque vi ontem, assim como vejo hoje. Minha satisfação é muito grande. Obrigado, obrigado. Fale para que me compreendam e o estimem. Nada há a temer, porque se respeita a morte. Fale, pois, para que os incrédulos tenham fé. A Deus. Fale, coragem, confiança, e que possam meus filhos converter-se a essa crença. Veneranda,
A risada é porque falou dos filhos de novo. Ele está, de alguma certa forma, não, eu queria muito que eles acreditassem. Natural. Assim, eu acho importante falar disso, porque a gente percebe que não são filhos encarnados mais, mas são espíritos ligados em afetos mais profundos. E que a hora que ele vai falar, são filhos. Acho legal isso. Desface a vida. Opa, voltei, né? Sem querer aqui. Veneranda. J. Samson. E aí ele termina essa fala dele aqui, que depois é do Kardec, falando então, né, sobre pode falar, pode falar o que você tem vontade de falar, porque isso vai servir de auxílio, de ajuda, com certeza, para as pessoas que estiverem ali. Obviamente, ele está falando isso, que ele percebeu que para ele foi muito bom, né, o conhecimento espírita, e isso pode auxiliar a outros, independente se algumas pessoas não gostarem na hora, né, pode ajudar outras pessoas. Durante a cerimônia no cemitério, ele ditou as seguintes palavras: que a morte não vos aterrorize, meus amigos. Ela é uma etapa para vós. Se soubestes viver bem, é uma felicidade, se a houverdes merecido dignamente. Cumprido bem as vossas provas. Eu vos repito, coragem e boa vontade. Não atribuais senão um mínimo valor aos bens da terra, e sereis recompensados. Não se pode muito desfrutar sem tirar o bem-estar dos outros e sem fazer, do ponto de vista moral, um imenso mal. Que a terra me seja leve. Aí tem uma nota de rodapé. Os bens terrenos são limitados, mas com a revolução moral que se inicia, está entre as transformações sociais levar os benefícios da modernidade a todos os seres humanos, sem distinção, pela igualdade efetiva de oportunidade quanto à educação, saúde, moradia, relação familiar, trabalho, lazer, liberdade de escolha, pensamento e consciência. Também a superação de privilégios, abusos e preconceitos. O Espiritismo faz compreender que a caridade desinteressada e a fraternidade são necessárias para a renovação social. Nota da editora. Maravilhosa nota, inclusive, diga-se de passagem. 3:19, alguém quer comentar alguma coisa? A gente começa já a segunda evocação dele. Eu acho que poderíamos conversar um pouco e deixar para a próxima semana. Eu também acho, o pai começa, né? Isso, Desde o porque é longo, início, isso, É meio longo. não é tem que longo, interromper. Alguém quer comentar alguma coisa? De uma beleza, né? Esse olhar. E assim, quando ele fala ali que ele não tem mais sentimentos, eu entendo que quando a gente. Que aquilo era uma época em que, por exemplo, a psicologia nem era considerada ciência. Hoje a psicologia já está aí super avançada, tem a neurociência que comprova várias Sumiu coisas. meu som. O seu Não, você som. está Estou com som. escutando, gente. Não, você Ela está não com. está escutando. Ela está. Eu vi, Opa. eu te vendo. Teste. 1, 2, 3, testes. Som. Samson. Samson. Ou então você sai, Terezinha. Você está. E Já agora? voltou, Ah, voltou. voltou. Ah, que bom. Bom, né? Uma coisa interessante que eu acho que ele fala que não tem sentimentos. Aí quando a gente olha hoje, né, o que a ciência moderna chama de sentimento, inclusive alguns espíritos também, é a emoção, que é uma resposta fisiológica, medo, ansiedade, raiva. Eu trago para o meu pensamento, eu reflito sobre aquilo, construo uma ideia, e aí aquilo se torna um sentimento. Eu dou um aval para aquilo ser. Quando ele fala que está movido de sentimento, para mim é nesse sentido. Porque a gente percebe que ele fala assim: eu queria atender, falar, estar próximo daquilo que eu amo. E aí, quando a gente volta lá no Evangelho segundo o Espiritismo,
A gente vai lembrar que ele fala assim, no princípio o espírito tem sensações, depois ele não chama de emoções, ele tem um segundo nome, depois de sentimentos e mais sublimado e corrompido amor. A gente percebe que, como a gente não tem uma palavra melhor para ver como eles chamam lá, né, que seria sentimento, ele fala que não está munido dessa parte emocional física, mas porque tudo sublimou. Mas o amor, para nós, ainda na nossa condição evolutiva, a gente ainda chama de sentimento, né? A gente percebe que é algo além, que nos escapa um pouco a sensibilidade, mas que existe do lado de lá. E eu estou falando isso porque muitas vezes a gente ouve expositores, estudiosos, etc., falando que do lado de lá não são munidos disso. E parece estranho, né? Estranho. Que, né, eles não são movidos por algo, digamos assim. É a gente imaginar, né, Beto? Vamos supor, né? Eu desencarno e no mundo espiritual eu encontro a minha mãe que já morreu há tantos anos. Bom, o que que eu vou sentir aí? Não é? Vai ter uma emoção, vai ter uma coisa aí, um sentimento, sei lá o nome que se dá, mas tem, a gente, não é? O espírito sente, sim, com certeza, né? O amor, né? E outros sentem raiva, ódio, rancor, sente, tem. Eles guardam tanto o amor como o ódio, a gente leva para o mundo espiritual. Sim, sim. E a gente percebe isso aí na fala dele, né? Por mais sublime que ele seja, a gente percebe É, isso. Você vê, né? O sonho era poder vir falar para vocês. É bonito isso, né? muito, muito bonito. Essa comunicação é maravilhosa. Uma coisa a mais? Ou finalizamos aqui a nossa gravação para poder conversarmos posteriormente sobre alguns Tudo pontos bem. aqui? Eu, Tudo eu, bem eu aí? acho que o que eu tinha de Só, conteúdo para só um trazer. negocinho, Por favor. só um negocinho, Zé. O Beto, você se referiu à psicologia, né? É isso que eu estou procurando. É isso que eu estou procurando, é Não, exatamente o é que o eu estou seguinte, procurando. nós estamos aí é que o Beto não acompanha esses estudos que nós estamos fazendo, Exatamente. Beto. Quando a gente tinha essa impressão, aliás, a gente tinha a gente fazia várias acepções quando ouvia aquela frase que Kardec disse que o espiritismo veio no momento certo. Se tivesse vindo antes, teria sido sufocado pela teologia medieval. Naquele momento posterior, aquele materialismo que surgiu com a Revolução Francesa, todo aquele, né? E aí surgiu essa grande corrente moderna da ciência na França, que se inicia justamente pela psicologia experimental, Exatamente. a psicologia profunda, que vinha já bem lá de trás, mas a psicologia experimental surgida ali, cujo o nome é o Mendes-Bihan, que foi o filósofo que propiciou o surgimento desse espiritualismo racional que o Kardec conhecia com profundidade, com todos os estudos do magnetismo animal que ele fazia parte, existia duas correntes. Então, essa psicologia experimental foi que deu possibilidade ao surgimento do espiritismo no momento correto, porque a ciência a filosofia foi reestruturada na França no período de 1800, durou até 1860, 1870, com todos esses conceitos da psicologia com alma, né? Psicologia, né? A pesquisa experimental nesse campo da psicologia, que levou aos espíritos se manifestarem, os espíritos superiores que assistiram Kardec na elaboração da ciência, dentro desse conceito científico moderno daquela atualidade que depois veio o retrocesso, e hoje nós somos mais materialistas do que nada. O mundo hoje é mais materialista, a estrutura do conhecimento científico do mundo, do paradigma que nós vivemos hoje, é mais materialista do que na época de Kardec.
na época da Revolução Francesa, mas isso são vai e vem, né? Porque teve uma reforma, contra-reforma, aí eu estou falando do espiritismo, estou falando da reforma protestante, mas o papel da psicologia foi assim bem o que passou ao longo desse processo todo é que, de fato, a psicologia veio, uma expressão que o professor Culano usa com bastante frequência nas obras dele, a psicologia perdeu a alma, né? Que hoje, quando entrou esse processo da psicologia como estudo do comportamento humano, em vez da psique, da alma, que é a origem, é que veio toda essa... Né? Mas o papel preponderante na construção dessa estrutura científica que veio dar ao espiritismo o direcionamento que o próprio Kardec deu de ciência filosófica, surge justamente dessas pesquisas iniciais por Mendes, que era psicólogo e filósofo. Depois vem toda a corrente de outros que veio, o Paul Janet, é um estudo muito interessante. Eu não sei, só curiosidade, você por acaso leu o livro Revolução Espírita, Beto? Não. Porque Não, tem, não. porque tem Paul Janet, que ele está se referindo, Beto, é que, por exemplo, nas ciências psicológicas, aí tem a divisão da psicologia, da lógica, da moral, é isso que justamente nos pequenos... está aqui de Paul Janet, e É que todo nós um grupo, né? estamos... Paul Janet. Porque E começa eles estudavam isso justamente nos liceus e na Universidade de Paris. Eles assim, estudavam isso. penetrou toda a ciência, a É, estrutura científica filosófica da França isso. para o mundo inteiro. E Não, depois o que eu disse, porque realmente no século... Não é nada, Não não é é, assim, nada no século confrontado com o que você XIX, disse. quando a ciência se torna materialista, ali, já na época de Freud, ela já é materialista, Ah, sim. para os cientistas materialistas, a psicologia passou a ser uma pseudociência. E foi uma luta até ali, Não, continua ainda. 1920. É isso que eu quis dizer. Não, mas hoje em dia ela está, vamos dizer assim, está pelo menos consagrada. Do jeito que está, mas Não, está. não, Eu quis dizer que houve um período que, para o cientista verdadeiro, psicologia não era ciência. Quando eu falo cientista verdadeiro, cientista materialista. Inclusive dos membros de frenologia que o Kardec participava. Para eles, a psicologia não era ciência. É isso que eu quis dizer. Para o mundo contemporâneo materialista, ela era revogada ainda. Foi isso que eu quis dizer, e como eu falei rápido, ficou meio confuso. Não, na verdade, eu só peguei a deixa de você ter mencionado a psicologia por causa desse papel tão importante nesse período que Kardec faz a codificação do espírita, mas e aí eu mencionei Mendes Bihan, que é o primeiro, e ele foi que... Mas depois tem esqueci o segundo agora, que foi discípulo dele, depois termina Paul Janet, que dá a continuidade, o terceiro, mas tem uma linha enorme de nomes. Mas Tá aqui, o Sam Hilard, Auguste Comte, todo esse grupo que fazia parte, aqueles estudiosos, Ampère, e é todo um grupo, né? Ah, sim, é. Eu estava querendo lembrar um nome mais específico, que é o que foi o discípulo de Bihan, mas isso aí é Mas detalhe isso também. aí... Ele Mas foi poder... mas o que eu queria dizer é o seguinte, Beto, eu percebo que você tem um belo conhecimento da doutrina espírita e os seus estudos aqui são bastante... essa é a segunda vez que estou aqui com você, na verdade. Estou gostando bastante dos seus estudos, mas esse livro seria tremendamente... Aí eu tomo a liberdade de dar essa sugestão, porque nós estamos vivendo hoje um período assim de renovação diante de toda esses estudos que nós temos feito aí em grupos esparramados pelo mundo inteiro. Você veja bem, nós estamos aqui, eu estou aqui em Nova York, a Zélia está lá na Suíça, vocês aí no Brasil, quer dizer, e eles outros, então, gente do mundo inteiro. Então, é um novo... E esses componentes, e esse entendimento que a gente tinha de muita coisa, ele era limitado por falta desses conhecimentos que nós estamos adquirindo desse período que foi muito curto, foi menos de um século. Efetivamente, foi praticamente 30 anos de efetividade em que essa estrutura do conhecimento que se entrou na universidade, na França,
e foi levada para o mundo, ela foi bombardeada pela igreja depois, teve um retrocesso. E hoje nós nos encontramos aqui, quase 200 anos depois, com vivendo mais desse retrocesso, ou seja, a psicologia como uma coisa ainda que não estuda a alma, não estuda o espírito, sim, o comportamento humano é uma coisa absurda, e o materialismo está aí, não precisa nem dar maiores exemplos para dizer que nós estamos no auge. Mas isso são processos também que com certeza vai ser superado, e por incrível que pareça, por mais insignificante que nós sejamos, nós aqui, nós 5 aqui, aliás, nós 7, quantos tem aqui no grupo? Tem nós 6 no momento, 6. nós temos um papel fundamental diante disso aí. Não, a Zélia já esses... tinha comentado, realmente, tá na minha lista. Eu quero. Sim. Tem Eu algumas estou, na coisas, verdade, lendo pela segunda vez. Isso era estudado na época, porque nós estamos aqui falando de Revolução Espírita, mas se você vai e pega também em francês os próprios livros da época, está ali todo discriminado, direitinho, como havia esse entendimento das ciências da época. Bom, mas deixamos para lá, a gente se vocês me permitirem, eu vou terminar aqui a nossa gravação para não ficar tão extenso o vídeo, certo? Muito obrigada a todas e a todos. Até lá, até a próxima.